Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar fazendo novamente uma interpretação sobre micrômetro milesimal, né? Na verdade, uma revisão, né? O micrômetro milesimal, como o próprio nome fala, né? A relação, né, de resolução dele é de 1 milésimo de milímetro, né? Só relembrando, né? Na terceira casa a gente tem milésimo, na segunda casa a gente tem centésimo e na terceira casa aqui décimo, né? Então, é referente aí à resolução, né? Nesse caso aí ele tem uma excelente precisão, né? Pois ele trabalha aí justamente na casa do milésimo de milímetro. Bom, lembrando sempre que o micrômetro ele apresenta, né, características, né, que acaba sendo comum, né, independente do tipo do micrômetro, né? Então, nesse caso aqui, o micrômetro milesimal, ou seja, está na referência, né, do sistema métrico, né? Então, ele traz aqui no tambor dele a relação do centésimo, né? Então, se você observar aqui, né, você vai perceber que existem 50 divisões no tambor, né? Como é que a gente verifica essas divisões? Chega a essa conclusão de 50 divisões. É só a gente observar aqui a relação do giro completo, né? Ele é um elemento cilíndrico, né? Então, nesse caso aqui, observa que aqui a gente tem 45, 46, 47, 48, 49, 50. Né? Então a gente tem 50 divisões. Então essas 50 divisões representam 50 centésimos. Né? Então isso representa justamente a divisão do quê? De meio décimo. Né? Então cada divisão dessa aqui representa justamente meio décimo de milímetro, né? Na escala principal do micrômetro. Né? Então se a gente for observar aqui, a gente tem 0, meio, 1 milímetro, 1,5, 2, 2,5, 3 e assim sucessivamente. Né? E ele apresenta, né, justamente a escala que faz a relação milesimal se possível, que é justamente essa outra sequência de divisões aqui. Então vamos verificar o passo a passo. Qual a primeira lógica que eu tenho que observar aí na leitura do micrômetro? Verificar a linha de coincidência, né, ou a linha de referência do tambor, né, o que é que ele está passando ali da escala principal, né, ou seja, verificar justamente essa linha aqui. O que é que ele está ultrapassando? Se a gente for observar, essa linha ela já passou 1 milímetro, 2, 3, passou essa outra aqui secundária, que justamente representa o meio décimo, então a gente já ultrapassou 3,5 milímetros. Então já é a referência que eu tenho, né, aí enquanto valor. Ele ultrapassou 3,5 milímetros e está antes de 4 milímetros. Né? Então, a gente tem 3,5 mais um respectivo valor que é referente à coincidência, né? Que é justamente o que a gente vai ver agora. Né? Então, 3,5 milímetros a gente guarda e agora a gente vai observar o que tem lá de coincidência, né? De informação ali referente à coincidência. Bom, nesse caso eu tenho que observar agora qual linha, né, aqui da horizontal do tambor, é a linha de referência da escala principal está passando ou está tangenciada. Nesse caso, a gente já observa que realmente está tangenciado, né, ou seja, está referenciado mesmo. Né? Então, se a gente for observar aqui na referência, a gente tem 40, 41, 42, 43 centésimos de milímetro. Né? E ele está exatamente referenciado nesse ponto. É tanto que ele está referenciado no zero da escala principal e no zero da escala milesimal. Né? Ou seja, é como se a gente tivesse 430 milésimos, né? Ou 43 centésimos, como está apresentado aqui. Então, a gente tem, somando, 3,5 milímetros mais 0,043. Então, a gente tem justamente aí essa referência aí de soma. Né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter 3,93, né? 3 milímetros e 93 centésimos, né? Ou 930 milésimos. Então, é justamente o valor de leitura do micrômetro. Agora, o que é que não aparenta aqui nessa indicação de leitura? Essa linha aqui, que ficou coincidindo no zero, ela poderia estar coincidindo uma outra linha qualquer. Né?
daqui indicado, né, que é justamente a linha do milésimo. E, exemplo, vamos supor que essa linha de referência aqui, ela tivesse acima dessa linha aqui do 43, né? Ela tivesse acima e, exemplo, tivesse tangenciando aqui o 4, né? Tivesse essa linha aqui referenciada do 4 com essa outra linha aqui. Ela tivesse dessa forma. Então, o que é que a gente teria? A gente iria verificar que a linha de referência aqui, ele já teria ultrapassado o 43, então a gente teria novamente o 43 aqui na soma, só que aí a gente iria agora somar o milésimo, né, na referência, né? A gente teria justamente essa soma aí para o processo. Agora, um detalhe que eu vi aqui que ficou errado é que justamente aqui eu coloquei 0,043, mas não é 0,043, seria 0,43, né? Porque no caso aqui ele está fazendo a relação aqui do centésimo, ou seja, são 43 centésimos, né? E não 43 milésimos. Então, nesse caso aqui, se o 4 ele ficasse aqui referenciado, o que é que a gente teria? Teria 43 centésimos mais 4 milésimos, né? Então ficaria dessa forma aqui, vou colocar aqui em cima. A gente teria 3,5 milímetros mais 0,43, tá aqui milímetro, mais 0,004, né? Então essa daí seria a soma total, né? Desse caso aí ficaria dessa forma. Ficaria 3,934. Então seria esse aí o resultado. Mas, de fato, a leitura, como está apresentando aqui, né, eu vou apagar aqui, a leitura como está apresentando dessa forma aqui, ela é justamente 3,5 milímetros, né, que foi da escala principal, né, ele já ultrapassou 3,5 milímetros, somando mais a coincidência do tambor, que é justamente em 43 centésimos, né, ou seja, 0,43 milímetros, o que vai nos dar aí 3,93 milímetros, né? Ou seja, 3 milímetros e 93 centésimos de milímetro, ou 930 milésimos de milímetro, tá bom? Então esse aí é o resultado final. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o instrumento de medição micrômetro, né? Hoje a gente vai fazer, né, uma análise de leitura e interpretação de uma medida, né, pelo mesmo. Nosso foco nesse momento não é falar sobre os tipos de micrômetro, né, mas mesmo assim vamos falar um pouco sobre a questão do funcionamento, né, até para poder dar base na questão da leitura, né. A gente já tem vários vídeos sobre paquímetro no canal, mas sobre micrômetro esse é o primeiro. E o micrômetro ele tem um detalhe interessante que não levando em consideração a ação final dele, mas levando em consideração a questão do mecanismo, é a base para os vários tipos de micrômetro, né? Que leva em consideração justamente uma transmissão por meio de fuso, né? Ou seja, ele vai ter um deslocamento rotativo, o qual ele tem um fuso compasso, né, extremamente pequeno, né? Normalmente aí em torno de 5 décimos, né, de passo, ou seja, a distância de uma crista de um filete para o outro, o que faz com que o deslocamento linear do tambor em relação ao corpo do micrômetro ele seja lento, né? Então você tem como ter no micrômetro uma aproximação elevada no que diz respeito à precisão da medida, né? Então normalmente o micrômetro você vai encontrar ele com aproximação de 0,01, né, centésimo de milímetro, né? Ou seja, quando a gente fala aproximação, a gente está falando da menor medida possível a ser medida com aquele instrumento, né? Como eu disse, a gente tem vários tipos de micrômetro, né? Mas no que diz respeito ao mecanismo, ele praticamente permanece o mesmo. Existem alguns micrômetros que têm alguns sistemas internos diferentes, né? Ele tem uma relação de avanço maior, né? Mas o princípio dele toma como base essa característica, né? Ou seja, o deslocamento por meio do fuso, né? Um fuso de alta precisão, o qual te dá uma aproximação elevada. Micrômetros analógicos, né? Como esse aqui da imagem, ele tem normalmente essa aproximação de 1 centésimo. Né? Micrômetros digitais eles conseguem ter uma leitura, né, de deslocamento linear ainda
com a maior precisão, né? Então você consegue ter aí a aproximação milesimal, né? É 1 milésimo de milímetro, né? A gente vai fazer alguns exemplos mais para frente. O próprio analógico também, né? A gente tem analógico com aproximação aí também mais elevada, né? 2 milésimos de milímetro, 1 milésimo de milímetro. Mas o princípio, que é o foco nesse momento, ele está muito ligado a essa questão da transmissão por meio do fuso, né? E aí, em outro momento, a gente vai fazer aula falando sobre os outros tipos de micrômetro, né? Então, vamos observar aqui a leitura, né? Para entender um pouco sobre como utilizar, né, essas características do micrômetro, principalmente em processos seletivos, né? Ou no dia a dia mesmo aí, da área metrológica. Bom, aqui tá ampliado, mas aqui basicamente o que representa, né? O corpo do micrômetro, né? Com essas informações aqui gravadas nele. E aqui o tambor do micrômetro, que é onde você consegue girar, né, ele, né? Para ele ter um avanço de aproximação do ponto de medição ou se distanciando, né? Então esse tambor ele representa justamente essa parte aqui e onde está gravado inicialmente, e aqui justamente que é o corpo do micrômetro, onde você tem lá os valores gravados. O qual ele fica fixo, né, linear, né, serve como guia, e o tambor gira para que se tenha lá o deslocamento. Bom, voltando para o exemplo, o que acontece no corpo gravado do micrômetro, tomando como base aqui essa leitura, a gente tem distanciamentos aqui que ocorrem de 1 em 1 milímetro, né, nessa parte aqui superior. Então a gente tem aqui de 0 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5 e assim sucessivamente. Então representa aí espaços de 1 milímetro. Embaixo, né, o que acontece? Esses traços aqui embaixo, eles representam a divisão do milímetro. Então a gente tem 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 e assim sucessivamente. Então o que acontece? Se a gente tem essa divisão aqui, levando em consideração meio milímetro, significa o seguinte: aqui no tambor a gente possui 50 divisões. Então essas 50 divisões do tambor representam justamente a leitura de 0,01, vou dar aqui a cor, representa justamente a leitura de 0,01 centésimo de milímetro por divisão indicada aqui no tambor. Então, significa o seguinte: supondo que o tambor esteja alinhado com, tendo essa coincidência com a primeira linha, né, do corpo do micrômetro, se a gente girar o tambor 360 graus, ou seja, deslocar as 50 linhas, onde cada uma equivale a 1 centésimo de milímetro, significa que justamente ele vai ter a próxima coincidência nessa segunda linha aqui, o qual a gente vai ter a marcação de 0,5 décimos de milímetro, né? Ou seja, fazendo com que tenha 360 graus de giro, a gente vai ter um avanço de meio milímetro. 720 graus de giro, a gente vai ter um avanço a cada 1 milímetro. Ok? Então vamos observar aqui a leitura, que vai ficar mais fácil de compreender. Vamos lá. Se a gente for observar aqui, primeiro ponto, a gente tem que tomar como base essa referência aqui do micrômetro. Verificar o que foi que ela já ultrapassou. Então aqui a gente já tem 15, aqui a gente já tem 16, 17, 18. Então significa que ele já ultrapassou 18 milímetros. Ok. Só que embaixo ele ultrapassou alguma coisa, ele já passou também o de baixo. Ou seja, se a gente toma como base aqui um avanço de 5 décimos por divisão, então significa que ele aqui em cima já ultrapassou os 18 milímetros, mas embaixo ele também já ultrapassou mais meio. Ou seja, na verdade ele ultrapassou já 18,5. Vou colocar aqui 50. 18,50. Então ele já ultrapassou isso. Então esse valor aqui você já tem. Se tiver no processo seletivo, fazendo a entrevista, enfim,
Você já sabe que a medição para esse caso aí, ela tem que ser maior do que 18,50. Ok? E aí vem o segundo ponto, que é a coincidência que vai estar marcando aqui no tambor. Vou apagar aqui essas linhas, que a gente já sabe que já tem 18,50. E aí vamos para a questão das linhas. Observa aqui que a gente está indo do 15 para o 25, para o 30, ou seja, de baixo para cima. Então, quando você vai girando o tambor, o que é que acontece? Os números eles vão aumentando, ou seja, esse tambor aqui ele vai da marcação 0 até a marcação 50, né? Ou marcação 1 até a marcação 50. Então, quando você vai girando, que o micrômetro vai abrindo, significa que ele vai do número menor para o maior. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Se você for observar, a gente tem aqui 20, 21, 22. E por que eu estou marcando aí exatamente nesse ponto? Porque essa linha central aqui do micrômetro aqui é que vai me dar base agora, para saber de fato qual é a medida. Então, se você observar, aqui a gente já tem 20, aqui a gente já tem 21 e aqui tem 22. Ou seja, a medida está entre 0,21 e 0,22. Agora, qual é a medida? Nesse caso aqui, dessa imagem, eu vou apagar aqui novamente para ficar melhor. Nesse caso dessa imagem, observa que a linha ela não está coincidindo em nada. Ou seja, ela está aproximadamente no centro, né? Vamos considerar que ela esteja aí no centro. Então, significa que ele passou o 0,21, que seria essa linha aqui, e está para chegar no 0,22. Então, a gente vai considerar aí que o valor seja 0,215. Né? Aí, por que o 5? Esse 5 aqui ele está representando a metade da linha. Ou seja, a gente tem aqui décimo, centésimo e milésimo. Então, esse valor aqui que a gente encontrou, a gente vai somar com o 18,5. Então, no caso, a gente teria já 18,5 mais 0,215. Né? Então, nesse caso aí, o resultado final seria 18,715 milímetros. Né? 18 milímetros, 715 milésimos. Né? Então, a gente teria 18,715 milésimos de milímetro. Seria esse o valor, né? Ou é esse o valor aqui indicado. Agora, a precisão ela toma como base a coincidência dos traços. Né? E nesse caso aí ele não está coincidindo, então a gente supondo que ele está ali no centro. Né? Então, seria esse o valor aí de indicação desse micrômetro. Tá bom? A gente vai ter mais alguns exemplos, a gente vai fazer mais 2 exemplos, né, nos outros vídeos sobre micrômetro, aí para fechar bem essa parte aí de leitura. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.